Todos. É um prazer receber vocês aqui no nosso webinar da Gestão Sistemas, em parceria com a Senior Sistemas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito importante para as empresas que buscam fortalecer a gestão de pessoas, desenvolver seus colaboradores e transformar o conhecimento em resultados. O Convívio é uma solução voltada para a gestão da aprendizagem e do desenvolvimento, contribuindo para que as organizações tenham mais estratégia, organização e eficiência na capacitação dos seus times. Agradeço a presença de todos vocês que tiraram um tempinho para estar aqui conosco e conhecer um pouco mais dessa solução. Para conduzir essa nossa apresentação, nós estamos aqui com a Jussiara, especialista do Conviva, que irá apresentar as principais funcionalidades e diferenciais do produto. Então, sejam todos bem-vindos. Espero que seja um momento de muito aprendizado e que possamos, ao final, mostrar como a tecnologia e desenvolvimento de pessoas podem caminhar juntos para a geração de melhores resultados. Jussiara, está com você. Oi, pessoal, bom dia. Eu vou compartilhar minha tela para a gente poder ter aqui alguma interação com temas relacionados à universidade corporativa, educação corporativa. Eu agradeço a Geane, o canal Gestão, por essa parceria, por esse momento, entrando em contato com vocês, que são clientes, que estão ligados ao canal intimamente. A nossa ideia aqui hoje é falar da aprendizagem como performance, uma maneira de alavancar os negócios na empresa de vocês. Então, hoje, a Conviva vai trazer fluxos relacionados à infraestrutura que pode acelerar, né, pessoas, produtividade e negócios. Mas antes disso, preciso me apresentar mais formalmente. Eu sou Jussiara Bastos dos Santos, especialista em educação corporativa, tenho MBA em gestão de estratégia empresarial, graduada em processos gerenciais e sou curiosa por natureza. Eu quis trazer essa característica porque por muito tempo a curiosidade ela era vista como traço de personalidade. E hoje a gente entende que a curiosidade ela pode ser uma soft skill importante no fluxo de aprendizagem, no contexto estratégico das empresas. Quando a gente olha, né, para a aprendizagem, por muito tempo, o treinamento em massa, o foco em conformidade obrigatório, era o que importava. Né? A gente precisava apresentar os números do que era obrigatório ser feito. Mas existe aí um fluxo de grande mudança e a gente precisa dar espaço para essa renovação. Olhar para a aprendizagem como um foco contínuo, uma jornada, ela não para. As informações, né, as transformações tecnológicas, elas estão acontecendo muito rapidamente. Por muito tempo, a gente estava habituado a ter alguma transformação a cada 10 anos, a cada quinquênio. Hoje, a cada 6 meses, nós somos impactados por novas tecnologias, novos comportamentos, e isso também interfere internamente nas empresas. O Fórum Econômico já nos diz que 39% das competências atuais devem ser transformadas ou elas se tornarão obsoletas até 2030. E hoje, pessoal, essa transformação não depende apenas de contratar pessoas, depende da estratégia da empresa em desenvolver essas competências numa velocidade conectada com o objetivo da própria organização. E para isso, a gente precisa ter uma infraestrutura que possa conectar aprendizagem, dados, execução. E é com esse propósito que a gente traz a Conviva hoje, que é uma das soluções da Senior Sistemas. Caso esse foco em aprendizagem ele não tenha sido dada a importância que é necessária, a gente tem um grande problema aí. Esse custo da inércia de não nos aventurarmos nessa mudança pode ser, inclusive, um custo vinculado às competências dos nossos colaboradores. 63% dos empregadores hoje já apontam que os gaps de skills são a maior barreira para a transformação. Então, se os colaboradores, a base da empresa, ela não está se desenvolvendo, consequentemente, a empresa também corre um sério risco de parar no tempo ou de não avançar na velocidade desejada.
85% dessas empresas estão priorizando o upskilling da força de trabalho. Então, melhorar, capacitar, renovar, reciclar. E quando a gente olha que a cada 59 trabalhadores, né, a cada 100 trabalhadores, 59 vão precisar de treinamentos até 2030, se a gente não está fazendo isso hoje, a gente precisa dar aí uma celeridade gigante para poder nos conectarmos com esse fluxo de evolução. E a pergunta deixou de ser se a gente vai treinar ou não treinar. Precisa treinar, isso não temos dúvida. O que passou a ter foco agora é como vamos escalar esse treinamento, como vamos medir, quais formas iremos utilizar para governar, para fazer a governança de tudo que é executado na empresa. A gente traz a Conviva como essa camada estratégica da aprendizagem. E hoje eu coloquei aqui a maturidade com uma setinha apontada no sentido de caminho, fluxo para frente. Normalmente a maturidade as pessoas percebem como um crescimento para cima, mas não, essa maturidade ela vem, primeiro, estruturando uma base de gestão, de estruturação dos cursos, das trilhas de aprendizagem, foco em eventos e aí, obviamente, com recursos que vão ter apoio, como listas de presença, certificações. Esse fluxo, ele precisa estar bem estruturado, é uma estratégia que precisa ter o foco inicial. Antes mesmo de trazermos as novidades, tudo aquilo que é bonito, interessante para o mercado, a gente tem que olhar para a estratégia de aprendizagem. Quando essa estratégia está consolidada, como a fundamentação de uma casa, aí sim a gente começa a incrementar. Hoje a Conviva ela pode ser modularizada. Temos uma versão chamada versão Prime que conecta todos esses pontos que a gente está trazendo aqui. É uma versão mais avançada, obviamente, e muito indicada para as empresas que já possuem, né, uma universidade corporativa, a educação corporativa consolidada. Mas para aquelas empresas que estão começando ou que têm ali embrionariamente um sistema de treinamentos, a gente indica olhar para o que a gente hoje chama na Conviva de Conviva Core, que é um conjunto de apoio de ferramentas focadas nessas estruturações e organizações do treinamento. Depois que a gente tem isso bem fundamentado, a gente vai olhar para a experiência do usuário propriamente. Alguns desses usuários, inclusive, vão ter muito mais autonomia, serão mais engajados, e aí a gente vai olhar para aquelas questões de interesses do usuário, a colaboração como um meio também de compartilhar o conhecimento no universo da aprendizagem. A gamificação como um recurso de engajamento fortíssimo, onde vocês podem trazer aí missões, desafios, ranqueamento, focando também nesse envolvimento do usuário, onde ele vai ver ganhos além do treinamento. E, pessoal, a gente precisa ser bastante honesto. Nem todo mundo na nossa base de colaboradores pensa que a aprendizagem é importante para eles. Isso é muito triste. É uma questão cultural e é genérico. Isso a gente olha para nível de Brasil, inclusive. É algo que está mudando aos poucos, mas tem muito caminho, muita jornada aí para a gente poder transitar. Quando esse colaborador ainda não tem essa maturidade, a gente precisa estimular. E por isso vem esses recursos de engajamento, onde o colaborador ele vai ter outros ganhos envolvidos, vinculados ao fluxo de desenvolvimento e treinamento. Além disso, a gente tem que olhar para a inteligência nesse fluxo de aprendizagem. Os analytics, os dados, relatórios, dashboards. A gente tem que ter meios para medir, criar, conectar as pessoas, distribuir a informação. E a Conviva vem com essa proposta. Eu vou fazer aqui uma simulação, inclusive, aqui durante a nossa conversa, usando o que a gente chama de Convive Studio. É uma ferramenta com IA que vai também dar um poder muito rápido para que vocês possam criar mais conteúdos personalizados e aderentes ao universo de cada empresa que está presente nessa webinar. A IA ela vai reduzir o tempo entre conhecimento e conteúdo. E o Convive Studio, através de instruções que vocês podem fazer por prompts inscritos, prompts falados, esse recurso faz com que vocês possam adequar melhor o conteúdo final. Então, a gente vai fazer aqui um teste e eu tenho uma exemplificação, inclusive, de um prompt, porque o prompt é o seu comando, e o seu comando é uma ordem. A gente vai fazer uma simulação aqui da criação de um curso de NR1.
Previamente, eu estruturei um prompt onde eu vou pedir, né, para que a IA ela atue como uma especialista, focada em instrução específica de segurança do trabalho, que ela também tenha ali um conhecimento de design instrucional, saúde mental. Eu faço esse direcionamento da especialização da IA. Eu indico o que que eu preciso, que ela crie um roteiro, um módulo completo do treinamento, né, gerenciamento de riscos ocupacionais. E hoje a gente tem olhado muito para a questão da NR1, é um tema bastante em voga nessa atualidade. Então, eu vou usar esse prompt já também dando algumas diretrizes, como público-alvo, tom de voz, estrutura obrigatória por módulo. E isso vocês podem fazer do lado de vocês. Vocês podem trazer, inclusive, o time de saúde e segurança do trabalho para poder ser esse coparticipante do projeto. Eu acho super rico quando a gente, que é do RH, conecta com outras áreas dentro da empresa. Assim, o projeto de educação corporativa, ele fica muito melhor estruturado. Então, quando a gente focar aqui nas diretrizes e no conteúdo que ela vai abranger, veremos o resultado mais para o final da nossa conversa. Então, eu vou abrir aqui o Convívio Studio, vou pegar o prompt que eu compartilhei com vocês e, como eu comentei, esse prompt eu estruturei com tranquilidade, porque eu queria justamente trazer um resultado mais completo. Mas vocês vão perceber que, mesmo que eu não dê um comando muito completo, a IA ela pode trazer perguntas para poder refinar esse resultado final. Então, o nome do meu curso vai ser NR1. Eu vou abrir aqui o estúdio para a gente poder fazer essa interação com a IA da Conviva. Nessa tela de estúdio, eu poderia, se eu quisesse, anexar algum documento. E aqui, pessoal, esse leque ele se expande. A gente pode olhar, inclusive, para POPs, procedimentos operacionais, que muitas vezes estão em PDF, é um fluxo um pouquinho mais chato para poder fazer o estudo. Vocês podem anexar manuais que vocês tenham dentro da empresa e pedir para a IA transformar num curso interativo. Isso faz com que o usuário final, o colaborador, ele tenha mais prazer em interagir com a temática que vocês queiram compartilhar. O idioma de base, eu vou colocar que é o português, que é o nosso idioma principal, mas lá na frente, se vocês quiserem fazer ajustes, eu quero tornar esse curso multi-idioma, porque eu tenho colaboradores que são imigrantes, estão aqui no país e não são falantes nativos da língua portuguesa. Vocês também conseguem fazer esses ajustes. Eu enviei o meu comando, ele vai começar a fazer aqui as análises do prompt que eu criei, mas como eu comentei, eu poderia ter colocado ali um prompt muito mais simplificado, 2, 3 linhas, mas o ideal é sempre vocês trazerem contextos reais, gaps que vocês precisam solucionar, casos que aconteceram dentro da empresa. Com esse tipo de recurso, a inteligência artificial ela vai estruturar o curso mais aderente, mais assertivo para o contexto de vocês. Perceba que, mesmo com o prompt que eu coloquei um pouquinho mais robusto, ela quer validar. Qual o estilo visual, imagens, ilustrações do curso que devem ter? Ilustração flat, vetorial, acolhedora, humana, fotografia realista de ambiente de trabalho, estilo corporativo minimalista ou pouquíssimas imagens, foco no texto, interatividade. Eu gosto de ilustrações, eu acho que a gente precisa ter mais interações ali, casos reais dentro do curso. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui a número 1 como ilustração, perdão, a fotografia realista de ambiente de trabalho. Ali também, toda vez que vocês verem esse lápis aparecendo, é porque vocês têm a liberdade de estruturar o próprio cenário que vocês desejam. Então, vocês podem criar ali qual que seria o ideal, se seria algo mais acolhedor, uma linguagem mais objetiva, algo pontual da necessidade de vocês. Você mencionou roteiro de vídeo, animação em cada módulo. Isso deve virar vídeo gerado por IA de fato dentro da lição, com custo de créditos, ou você quer apenas o roteiro escrito como sugestão de produção, sem gerar vídeo real? Eu vou gerar sim um vídeo, eu quero que ela crie através da IA. O treinamento é genérico, é para qualquer empresa ou existe um contexto específico? Porque aqui, quando eu vou trazendo esses detalhes, qual é a minha empresa, o segmento de atuação, o tipo de liderança que eu quero alcançar, se é um cargo de supervisão, coordenação, gerência,
isso tudo vai impactar no conteúdo final. Então, como a gente está fazendo a título de exemplificação, eu vou trazer como algo mais genérico, tá? Pensando no tamanho do módulo, páginas, né? O que eu considero aqui como um tamanho adequado? Eu vou colocar como curso completo e vou deixar que a IA gere isso enquanto a gente segue com a nossa tratativa, com a nossa conversa sobre a inteligência artificial aplicada à educação corporativa. O primeiro passo, ela trouxe mais 3 perguntas, inclusive eu posso pular essas perguntas se eu quiser. Mas vamos lá. Para os vídeos de IA, prefere um apresentador virtual em câmera, algo mais pessoal, estilo liderança falando direto com você, ou narração com animação, imagens de apoio, sem rosto em cena, mais neutro? Aqui temos a opção apresentador virtual, narração ou mesclar. Eu vou colocar para mesclar. Atividades interativas. Qual formato que você prefere? Quizzes situacionais, estudos de caso em cenário ramificado ou um mix dos dois? Eu vou colocar também um mix dos dois, para a gente poder abranger aí mais vertentes. E como tratar líderes versus colaboradores em geral? Uma trilha única com conteúdo compartilhado, uma página dedicada ao papel da liderança ou sessões claramente diferenciadas para cada público? Eu vou focar aqui no caso do papel da liderança, porque a gente entende que o líder dentro da empresa acaba sendo esse agente multiplicador. Então, ele precisa estar consistentemente ciente e integrado com o tema, para que ele possa fazer com que isso reflita entre os times. Então, vamos focar aqui na liderança. É, Você quer que eu já construa um storyboard completo? Com fluxo de denúncia, apoio genérico, eu vou pular essa etapa para a gente poder otimizar o nosso tempo. Se ele trouxer um pouquinho mais de perguntas, também vou pular, mas percebam que a ideia é que a IA vá fazendo esse filtro, esse refinamento, para que vocês tenham um resultado mais aderente ao contexto da empresa, do segmento de cada um de vocês. Então, a gente tem na Conviva esse poder de multiplicar o conteúdo, criar temáticas diversas, e isso faz com que vocês também diminuam custos com fornecedores externos, passam a ter uma criação dentro da própria empresa. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas no final, mas se algum ponto vocês quiserem esclarecer, logo no contexto aqui no andamento, fiquem super à vontade também para trazer as perguntas de vocês. Eu acho que pode ser muito produtivo para a nossa interação, já que todos estão na sala e a gente tem essa interação direta, tá? Então, eu vou aguardar ele me dar aqui um gatilho que é chamado criar curso. No momento que ele me der esse gatilho, eu vou deixar criando esse curso. A gente vai seguir ali com as outras etapas da plataforma para darmos andamento às outras entregas da Conviva. Mas a gente dá bastante foco hoje a IA, porque as gerações, né? Hoje a gente está num contexto que fica muito mais desafiador agradar a todos. Nas empresas, a gente tem encontrado aí um encontro de gerações, né? Os baby boomers, o pessoal que nasceu ali no pós-guerra, geração X, que também já vivenciou ali algumas mudanças, né? Do analógico para o digital. Os millennials, né? Eu me incluo ali na geração dos millennials, que é a partir de 81, que acabaram tendo essa vivência com a internet, querem um propósito no trabalho, valorizam experiências e flexibilidade, mas a geração Z, ela exige um pouco mais. Para a gente poder ganhar a atenção da geração Z, a gente tem que utilizar novos recursos que façam com que eles também vejam propósito e eles valorizam muito qualidade de vida. Então, como que a gente pode enveredar, né, cruzando, conectando todas essas gerações dentro da universidade, da educação corporativa das nossas empresas? A gente precisa justamente olhar para diversas nuances, perspectivas, treinamentos híbridos, treinamentos que possam envolver tanto ali em loco dentro da empresa, mas também que dê autonomia para que esse usuário possa navegar em casa ou em qualquer local que ele se encontre. Então, eu vou deixar aqui criando a aula, vou voltar aqui para a gente poder seguir com esses tópicos
sobre a inteligência artificial também focada no processo de aprendizagem. Então, essa plataforma, a Conviva, ela vai trazer essa arquitetura modular para vocês, justamente para acompanhar o momento de cada empresa, né? Então, a gente faz posteriormente um bate-papo individual para entender, fazer mapeamento de negócio, entender qual é a etapa que vocês estão, e a partir daí a gente faz essa indicação do que é mais aderente ao cenário de cada um. A Conviva vai poder atender em várias modalidades, várias frentes de aprendizagem. Então, quando a gente fala do assíncrono, do famoso EAD, vocês vão poder hospedar os próprios materiais, vídeos, videolinks, documentos em SCORM. Inclusive, é possível trazer áudios para dentro da plataforma, criar trilhas ou pílulas de aprendizagem em formato de podcasts. Assim, pessoal, vocês podem alcançar diversas formas de, diversos canais de aprendizagem nos públicos de vocês. E também, óbvio, documentos. Eu posso hospedar documentos numa biblioteca, posso inserir documentos como PDFs, PPTs, docs como parte de um curso, posso mesclar objetos de aprendizagem. Quando a gente olhar para o presencial, porque muitas empresas, principalmente as indústrias, elas têm sim muitos treinamentos que precisam seguir, né, sendo feitos no presencial. Nada impede de ter uma etapa teórica onde esse colaborador ele vai acessar a plataforma, vai consumir um material dentro da plataforma, ele vai para a prática, faz o treinamento presencial e ali a gente já digitaliza a lista de presença, faz também a matrícula via QR Code para facilitar e também é um ponto muito mais sustentável, né? Hoje a gente tem que evitar o uso de papel, a sustentabilidade é algo bem importante para o planeta. Isso vai ter que fazer uma dobradinha. Então, eu posso ter um treinamento híbrido. Eu posso ter uma etapa que é feita na plataforma efetivamente, o EAD, mas eu também posso fazer a gestão, o controle de todas as atividades que eu realizar no presencial. Se a gente tiver algum treinamento que está focado em Teams, Zoom, a gente também faz essa integração. E é uma integração nativa da plataforma para que vocês possam rastrear tudo o que está acontecendo e compilar isso em dados. As avaliações que a plataforma traz disponíveis para que vocês possam fazer também aferições. Eu quero fazer uma avaliação de reação, uma avaliação de aprendizagem, quero fazer um assessment, quero fazer um pré-teste e um pós-teste para entender qual foi a evolução antes e depois do treinamento. Quero fazer uma avaliação de eficácia. O meu líder, ele vai observar o liderado, depois de 30 dias, ele vai fazer uma avaliação indicando quais foram os efeitos do treinamento realizado. Vocês podem fazer centralizando isso na Conviva. E a gamificação, que a gente antecipou, também pode ser um recurso fortíssimo para poder engajar esse usuário. E aí, novamente, fazendo uso aqui agora da plataforma efetivamente, a Conviva como plataforma white label, ela vai assumir a identidade visual de vocês. Cores, logomarca, toda experiência que o aluno vai ter no final vai ser criada por vocês. Eu até recomendo que times que possuírem ali uma pessoa de marketing incluam essa pessoa no projeto, porque o time de marketing ele tem um olhar, né, que traz aí mais beleza, criatividade, e isso pode impactar também na visão do usuário final. A estruturação de trilhas, trilhas focadas em jornada de aprendizagem, onboarding, aqueles clientes que hoje já possuem, né, o gestão de desempenho e carreira, podem conectar a Conviva e estruturar o PDI lá no GDC, conectando com os cursos que estão presentes na plataforma de aprendizagem. Então, o colaborador ele vai fazer essa estratégia, né, do plano de desenvolvimento individual, e no momento que ele está estruturando isso, ele pode colocar como uma ação a execução de um treinamento dentro da Conviva. Isso vai refletir como uma trilha, meu PDI. Quando ele conclui esse PDI, esses resultados vão voltar para o GDC.
e lá vocês seguem fazendo todas as tratativas de uma avaliação de uma possível evolução de cargo, né, mudança de área, dependendo aí das estratégias também de cargos de vocês. A Conviva, ela traz recursos de comunicação, como banners rotativos, para que vocês possam comunicar temáticas diversas. Podem falar sobre treinamento ou não, isso fica a cargo de vocês, a tônica que será usada. Uma área de destaques, onde esse colaborador, ao acessar a plataforma, ele se depara ali com um comunicado que pode ser em formato de vídeo, imagem, textos. Temos uma área dedicada a postagens, onde vocês podem publicar vídeos, imagens, áudios, e o público final ele pode curtir e comentar. E tudo isso, pessoal, tem um cerne muito forte relacionado a público-alvo. Então, a ideia aqui, e um ponto, né? Quem é cliente sênior, a gente vai, obviamente, conectar com soluções como painel de gestão, folha sênior. Mas a Conviva, ela também é uma solução agnóstica. Ela pode se conectar com outras soluções de mercado. E aí a gente faz essa conexão para trazer para dentro da plataforma informações pontuais e importantes para que vocês possam construir essa experiência do usuário, Sim, baseada em setores, claro. cargos, podem estruturar esses públicos-alvo mesclando características, inclusive. Eu posso criar um público-alvo pensando num determinado cargo que eventualmente pode estar em mais de um setor. Então, eu posso criar esse público-alvo diferenciado cruzando características múltiplas. Então, a Conviva amplia também esse aspecto do alcance. E no momento em que eu faço essa conexão de públicos-alvo com os cursos que eu estou criando na plataforma, seja esse curso numa modalidade à distância, presencial, síncrona, enfim, eu consigo fazer essa conexão direcionando também se esse curso vai ser obrigatório para um determinado público-alvo, se ele é uma via de reciclagem, eu já posso prever isso também dentro da Conviva, posso fazer uma parametrização em anos, meses. Percebam que esses fluxos vêm para otimizar o tempo de vocês. E a gente não está aqui hoje para poder explorar cada um dos detalhes dentro da Conviva. A gente está aqui para falar realmente de estratégia de aprendizagem. Qual a estratégia que vocês têm hoje? Para onde a empresa deseja seguir? Onde ela quer chegar? Porque muitas vezes a gente pensa muito na estratégia de negócios sem conectar no fluxo do conhecimento. Os colaboradores, eles por muito tempo foram chamados de recursos, e isso acaba ficando como algo muito material. Mas os colaboradores são o tesouro da empresa. Um colaborador bem treinado traz resultados e muito mais produtividade para o fluxo empresarial. Então, a Conviva vai trazer esses atributos como plataforma, permitindo que vocês criem uma jornada de aprendizado que seria a jornada do talento, né, que está contratado na empresa onde esse talento está envolvido, imerso. Voltando ali para o curso, né, que eu deixei ele criando, vocês têm diversas formas aqui também de fazer adaptações. Adaptações sobre identidade visual, mudança de logomarca, mudança de cores, para fazer com que esse curso ele fique mais aderente à identidade de marca de vocês. Vocês conseguem fazer as mudanças idiomáticas, como a gente comentou lá no início. Então, eu criei um curso em português, mas nada impede que eu faça essa estruturação do mesmo curso em outros idiomas, porque assim o usuário final ele decide também qual é a maneira, qual é o idioma que ele vai consumir. No meu comando, lá no início, eu pedi para ele criar vídeos. Então, os vídeos, eles precisam ser renderizados. Aqui ele está construindo a lição. Esse é um vídeo que ele também está preparando, né, para a gente poder ver ali o resultado final. Mas percebam, ó, que toda a estrutura aqui na lateral, eu consigo ter uma visibilidade das sessões criadas. E cada uma dessas sessões vai ter algum tipo de interação, seja através de um quiz, telas clicáveis para que esse usuário ele possa interagir com o material. Vocês também passam a ter liberdade, pessoal, para poder criar. Então, a minha IA trouxe
alguns recursos, temáticas, mas eu também quero fazer ajustes. Então, vocês podem fazer edições, podem incluir, excluir materiais, podem incluir narrações. Se vocês quiserem adicionar novos blocos dentro do material, vocês também conseguem, criando recursos aqui na base de textos, notas, listas. Quando a gente fala das mídias, podem incorporar imagens próprias. Eu tenho um banco de imagens e eu quero tornar esse curso mais personalizado, eu quero trazer imagens da minha empresa. Vocês podem subir imagens para poder substituir essas imagens criadas pela IA. Se quiserem criar um vídeo a partir da ferramenta de autoria, então, eu tenho aqui dentro da minha empresa uma pessoa que discursa muito bem sobre o tema, que nesse caso a gente está fazendo sobre a NR1. Posso trazer essa pessoa, ela pode gravar a imagem dela, gravar a tela para ela poder fazer um vídeo mais dinâmico, instrucional, e isso pode ser incorporado no material que está sendo criado pela Convive Studio. Não, eu prefiro fazer a incorporação de um vídeo externo. Eu vi um vídeo no YouTube, achei bacana, eu posso trazer esse link aqui para dentro. E isso também pode fazer parte desse material. Posso subir um vídeo, fazer um upload, caso eu tenha esse vídeo na minha máquina. E a possibilidade de criar os vídeos com avatares, como a gente comentou. Eu pedi para ele criar a partir do meu comando, mas eu poderia fazer essa inclusão no meio do curso, caso eu não tivesse solicitado isso através do prompt. Então, vocês passam a ter aqui vários recursos livres para poder fomentar a aprendizagem dentro da empresa, utilizando artifícios mais dinâmicos dentro do conteúdo que será disponibilizado para o usuário final. E a gente faz isso. Alguém fez alguma pergunta? Fiquei em dúvida. Não sei se foi o microfone que vazou. Pessoal, por favor, deixar os microfones fechados. Mas fica à vontade. Se for alguma pergunta, eu faço uma pausa e a gente mergulha na dúvida de vocês, tá, pessoal? Fiquem super à vontade. Só fiquei em dúvida porque eu ouvi e pensei que era uma dúvida. Então, a Conviva ela vai fazer com que vocês potencializem esses recursos de criação dentro de casa. E um ponto que muitas vezes eu encontro nas agendas, o RH sobrecarregado. O RH é que faz a gestão, o RH é que dá conta dos relatórios. Aqui vocês podem fazer uma divisão, uma distribuição de papéis. A Conviva tem diversos perfis, cada perfil tem um tipo de acesso, um tipo de comportamento dentro da plataforma. Então, vocês podem ter atribuições direcionadas para outros stakeholders. O pessoal de saúde e segurança do trabalho que a gente comentou no início, eu posso ter alguém no meu próprio RH que não vai ser o administrador master, mas ele vai ter a possibilidade de criar conteúdos como um autor. Então, vocês podem direcionar isso através dos perfis. Quando a gente fala do gestor, ele tem aqui a possibilidade de uma visão estratégica com o perfil gestor, mas antes mesmo desse perfil ser ativado, o superior imediato, ele tem uma visão chamada Minha Equipe, que vocês podem disponibilizar para que ele faça esse acompanhamento. Então, ele vai conseguir fazer o acompanhamento do time dele. Ele vai conseguir ver quais são as trilhas que esse colaborador está matriculado, cursos que foram iniciados ou não, o histórico, reprovações, aprovações, as trilhas, inclusive, ele pode acessar para ter uma visibilidade do que esse liderado está fazendo. Antes mesmo de escalar uma dúvida para o RH, o superior imediato ele pode ajudar o liderado. Então, vocês passam a dar também autonomia de acompanhamento para esse líder. Ele pode ter acesso a certificados, avaliações. Aqui tem uma área também onde esse superior imediato pode fazer matrículas. Então, dentro do catálogo que vocês disponibilizarem dentro da plataforma, se eu sou um superior imediato e eu identifiquei que o meu liderado ele precisa fazer um desenvolvimento em algum aspecto e esse curso ele pode estar na plataforma, eu posso fazer essa matrícula. Então, eu como superior imediato posso fazer uma matrícula diretamente do meu liderado.
tirando esse atributo exclusivo do RH, se vocês desejarem. Óbvio que isso vai depender da estratégia de cada empresa, mas é importante vocês estarem cientes dessa possibilidade. Um ponto que também é crucial, é chave, o acompanhamento dos obrigatórios. Quando a gente fala de dashboards de obrigatórios, esse superior imediato ele vai conseguir acompanhar as reciclagens, o que está em andamento, se porventura algum curso, né, o usuário, o liderado dele foi reprovado, ele consegue fazer esse acompanhamento direto na visão dele de aluno. Vocês, como administradores master, obviamente terão analytics muito mais robustos. Vocês poderão acompanhar ali os usuários ativos, sempre com a possibilidade de fazer um mapeamento por unidades. A Conviva permite uma ramificação, e aí é importante em cenários onde vocês possam treinar colaboradores, fornecedores, representantes, podem trazer tudo para uma plataforma e fazer essa divisão no que a gente chama de unidades organizacionais. Essa ramificação permite, inclusive, um acompanhamento direcionado. Se eu quiser fazer um acompanhamento por unidade, eu consigo. Se eu quiser observar o comportamento de um usuário em particular, eu também posso fazer essa busca, busca por setor, por cargo, público-alvo. Então, isso dá muito mais liberdade para vocês fazerem esse mapeamento de indicadores, sempre convertendo também em relatórios. A gente vai olhar aqui para acessos, vai olhar para histórico de alunos. Quando eu foco em aprendizagem, eu vou olhar para matrículas, novas matrículas, sempre com aquele poder de filtrar por unidades, usuários, e aqui, como eu estou tratando de aprendizagem, eu vou além. Eu posso mapear por cursos, categorias, modalidades. Isso amplia o meu leque de pesquisa dentro da plataforma, sem a necessidade de uma ferramenta externa. Ah, Ju, mas a gente já usa aqui um BI. Como é que eu faço? A Conviva tem APIs. Então, vocês podem, né, o TI pode fazer essa conexão, caso vocês precisem levar, extrair dados da plataforma. Então, a gente tem uma documentação de APIs, a gente pode compartilhar com aqueles que desejarem fazer um estudo de caso mais profundo. Então, eu posso mapear reprovações, o motivo das reprovações vai aparecendo aqui de uma maneira bem consistente. Se esse aluno foi reprovado por nota, por desistência, por né, reprovação realmente por vencimento, né, os alunos matriculados, eu consigo também fazer aqui um comparativo, né, da evolução entre meses. Matrículas em andamento, não iniciadas, concluídas. Percebam, pessoal, que dados a Conviva traz e traz em uma maneira que faça com que vocês tenham o poder de levar para a diretoria e justificar também a evolução do usuário. Total de horas de treinamento, total de novas matrículas. Quando a gente olha para a parte de obrigatórios e desejáveis, a gente tem uma seção específica para isso. A gente vai saber qual é o engajamento que esse aluno está tendo no curso que foi proposto, se ele já foi realizado, se não foi realizado, e sempre com a possibilidade dos filtros que a gente já mencionou anteriormente. E a matriz de obrigatórios, que a gente viu na visão do superior imediato, vocês também terão aqui. Só que no caso de vocês, administradores, né, as pessoas que vão realmente conduzir a experiência dentro da plataforma, vocês passam a ter o poder de mapear isso dentro da empresa como um todo, inclusive nos outros ambientes, caso vocês façam aquela ramificação que eu comentei no início. Então, dá para fazer esse mapeamento por setor, cargo, público-alvo, inclusive por IP, se vocês fizerem essa configuração. A matriz de obrigatórios, ela, para empresas que inclusive passam por auditorias, é um forte apoio, né, para poder fazer esse mapeamento e esse acompanhamento. E além dessa área de dashboards, vocês vão ter uma área estratégica de relatórios, né, relatórios padronizados focados em cursos, avaliações, matrículas, usuários, trilhas, mas também com o poder de estruturar relatórios conforme a necessidade de vocês, que é o que a gente chama de relatórios personalizados. Vocês criam esse relatório, dão o nome que desejar, escolhem a temática que precisam mapear dentro da plataforma e assim passam a ter essa flexibilidade para poder conduzir quais são as colunas que vocês querem estruturar no relatório final. Então, um exemplo aqui, eu quero mapear o usuário, o cargo dele, o setor que ele ocupa. Inclusive, essa semana alguém perguntou para mim, Ju, eu consigo fazer um mapeamento de gênero? Eu falei, você pode fazer essa estruturação dentro dos relatórios
personalizados. Se for um indicativo que você precisa consolidar como indicador, você pode trazer isso também no mapeamento de relatórios. A respeito do curso, quero saber a carga horária, obrigatoriedade, os públicos alvos que foram tratados como obrigatórios, desejáveis, enfim. Então, vocês passam a ter aqui uma ferramenta que tem um poder muito grande de fazer esse mapeamento de tudo o que está acontecendo com o usuário, com o colaborador. E esses relatórios personalizados, pessoal, vocês podem compartilhar com um gestor. Ele não tem todos os relatórios que vocês possuem aqui. Então, você pode estruturar e compartilhar com outro perfil, para que ele tenha acesso, mas obviamente fazendo esse mapeamento dos indicadores dos times que estão sob a gestão deles. A Conviva traz outros recursos como comunicação, a gente viu ali banners, destaques, posts, mas vocês também conseguem estruturar uma área de perguntas frequentes e, óbvio, o RH sempre é questionado, né? O que mais recorre é o RH, uma dúvida, e essa dúvida sempre se repete, traz para o ambiente de educação. E essas respostas, elas não precisam ser apenas escritas. O FAQ pode ser respondido através de imagens, através de vídeos, e isso pode ter um alcance maior, porque as pessoas elas têm formas, né, de atenção diferenciadas, o campo da visão, audição, então vocês podem estimular isso também através do FAQ da própria Conviva, entre outros recursos que vocês podem fazer uso. A gamificação, que eu recomendo para que empresas que estão com uma estratégia mais avançada, tá? Isso eu sou muito transparente com as pessoas que tratam conosco sobre educação corporativa. Não adianta fazer uma implementação, primeira plataforma e contratar tudo se não tem estratégia. Então, primeiro, foco na estratégia de aprendizagem. A gamificação vem como essa estratégia de apoio. E aí vocês podem, obviamente, fazer aqui a construção, né, de medalhas, celebrações, desafios. Esses desafios podem estar conectados à conclusão de cursos, trilhas, acesso de materiais na biblioteca, podem estruturar missões, campanhas. Então, a gamificação pode ser, inclusive, direcionada também por público-alvo. Eu acho que a gamificação vai ser melhor para o pessoal que é mais jovem, eu posso fazer esse direcionamento. Não, o pessoal ali que é millennial, ele quer interação, quer competitividade, eu envolvo. Então, a gente pode também fazer essas estruturações de estratégia de gamificação com algum tipo de foco, seja geracional, seja estratégia focada com a própria estratégia de negócios. Os brindes, que isso o pessoal sempre fala, tá, e o que que eu ganho? Só vou ganhar ponto? Só vou ganhar moeda? Não, a questão da moeda, dos pontos, eles são efeitos lúdicos, mas vocês podem também concretizar os prêmios, né, através de produtos. E aí podem ser produtos físicos, produtos virtuais, tudo isso pode ser gerido diretamente na Conviva, controle de estoque, controle de pedidos e, mais uma vez, os brindes também podem ser direcionados por público-alvo. Então, o aluno lá na visão dele, quando ele entra aqui na gamificação, ele vai ver os pontos que ele acumulou, as moedas. Aqui a gente chamou de coins, mas vocês podem dar a nomenclatura que desejarem para a moeda interna, tá? Ele vai ver a loja e aí ele vai trocar os brindes que vocês direcionarem. A gente tem clientes que coloca kit chimarrão, squeezes, canecas, tem outros que colocam brindes com um valor substancial, até mesmo viagens, cursos externos. Mas precisa ser brinde caro? Não necessariamente. Eu cruzei numa agenda que o cliente coloca a hora de almoço dobrado. Então, tendo criatividade, os brindes também podem ter aí versões diversas, emendar com o feriado, isso tudo vocês podem fazer adequações. Mas o importante é que o usuário ele sinta que ele está tendo essa compensação também. Eu estou aprendendo, eu estou treinando, estou ganhando pontos, estou participando de um ranqueamento, mas eu quero conquistar um determinado brinde. E para isso, pessoal, e eu falo de novo de estratégia de gamificação, porque vocês vão pensar num câmbio. Quanto é que vale cada brinde?
qual é o esforço que esse colaborador precisa ter para ele conquistar. Então, vocês podem trazer isso em paralelo como uma dinâmica que vai fazer com que esse colaborador também se envolva mais nas tratativas de aprendizagem. O aplicativo Conviva, a gente traz em duas versões. Aqueles que quiserem contratar a plataforma para acesso via web, e aí pode ser através de navegador de computador, celular, tablet, mas também tem um aplicativo padrão chamado Conviva. Através do aplicativo, o usuário ele vai ter acesso a tudo que vocês estruturarem: cursos, trilhas, catálogo de cursos, inclusive acesso offline a determinados recursos que vocês subirem na plataforma. Ah, vou viajar, vou ficar numa área que não tem um sinal legal, eu baixo conteúdo, consumo quando eu estiver sem acesso e, ao voltar para uma rede de internet, esses dados são sincronizados. O usuário, ele recebe as notificações de vencimentos, novas matrículas, publicações, pelo caminho que vocês parametrizarem. Então, ele pode receber no e-mail corporativo, se houver, pode receber como uma notificação no ambiente de aprendizagem, através do sininho, ou dentro do app. Então, no caso do app, essas notificações também, elas pulam na tela do usuário como um push, igual o iFood, quando ele nos notifica que saiu para entrega. E é uma mensagem feliz, né? Quando o nosso lanche está vindo. Então, dá para fazer esse tipo de parametrização, alcançando ali diversos públicos, mesmo aqueles que não tenham o e-mail corporativo. E essa parametrização sobre acesso à plataforma também pode ser escolhida por vocês. Não é obrigatório ter um e-mail para acessar a plataforma. Pode ser através de um número ou de uma identidade, de uma credencial que não se repete. Um CPF, número de matrícula. Para os usuários do painel de gestão, o que eu sugiro, né? Se todos os colaboradores possuírem o painel de gestão, eu não vou conseguir logar porque eu estou fora da minha VPN. Mas lá no painel de gestão, vocês podem colocar um ícone onde esse colaborador pode acessar a Conviva a partir das credenciais da SeniorX. Então, para os colaboradores que já possuem acesso, né, ao painel de gestão, isso também é um facilitador na hora de logar no ambiente de educação corporativa. Traz mais fluidez para essa experiência também de acesso à plataforma. O curso que ele estava gerando aqui, deixa eu ver se ele terminou de renderizar. Deixa eu ver, terminou de renderizar. Eu vou ampliar aqui o material para a gente poder ver. Deixa eu compartilhar também o meu áudio com vocês. Então, só um momento, pessoal. Deixa eu buscar aqui a minha tela e compartilhar o meu áudio, para a gente poder escutar o que foi criado naquele material que a gente fez da NR1. Você já saiu do trabalho se sentindo completamente esgotado, mesmo sem ter feito nada de errado? Se isso já aconteceu com você, saiba que isso tem nome. Desde 2022, a NR1 passou a exigir que as empresas gerenciem também os riscos psicológicos do trabalho. Então aqui, pessoal, eu não vou, obviamente, deixar todos os vídeos que ele criou serem reproduzidos, mas percebam, ele criou um vídeo com 37 segundos, lá na frente tem outro material também para interação. Vocês podem fazer edições dentro desses vídeos. Ah, eu quero um vídeo mais longo. Pode colocar o comando para IA. Quero um vídeo de 6 minutos. Ele consegue criar vídeos curtos, médios e longos. Então, dá para fazer, sim, esse fluxo, né, de materiais mais profundos. Ele já vai trazendo também aqui a possibilidade de testar os meus conhecimentos dentro do material que eu estou navegando. Se, por acaso, vocês quiserem criar travas para essa evolução, o aluno ele não respondeu corretamente 2 vezes. Tentou e errou 2 vezes. Voltar para o início do material. Vocês conseguem fazer também esse tipo de trava no Conviva Studio. Então, o material é feito para que eles possam sempre interagir com esse conteúdo, para que eles não fiquem só prostrados na frente, né, do curso, não. Eles vão fazer essas temáticas aqui e interagir com tudo que foi criado. É feito para que eles tenham que tocar na tela e a evolução, o progresso dele só acontece se ele realmente acessou
todos os tópicos do material. Aqui, obviamente, eu estou como administrador, então eu consigo avançar em tudo, tá? Só para caráter de exibição. No caso do usuário, Toda olha, meta pode ser motivadora, mas quando ela vira uma ameaça? Alguns sinais: metas que mudam sem aviso, comparações públicas de desempenho e mensagens fora do horário. então outro vídeo que ele criou dentro do conteúdo. Então, tudo que vocês precisarem de interação, a IA pode trazer a partir do prompt, mas também vocês vão ter essa liberdade para poder estruturar conforme a necessidade de vocês. Então, aqui a gente tem diversos recursos que ele foi abordando ao longo desse tema, e vocês também têm a liberdade de poder criar os próprios indicativos como sendo as etapas necessárias dentro do material. Pessoal, o importante nessa jornada de talento é que a gente pode e precisa integrar os colaboradores adequadamente, fazendo um onboarding mais estruturado, focado em público-alvo, perfil, cargo, como a gente viu na plataforma. Ao longo dessa jornada, estruturar trilhas contínuas, para que a experiência desse usuário ela fique muito mais conectada também com o fluxo do trabalho. E isso sempre fomentando o protagonismo, o autodesenvolvimento. Chegando nessa etapa de avanço, de maturidade, a gente também precisa extrair, né, os indicadores que vão nos norteando para onde a empresa está indo. E esse motor da aprendizagem também vai impulsionando essa evolução. E ao comprovar, a gente percebe que evoluiu. Então, os indicadores vão ser esses meios onde vocês poderão fazer a leitura de tudo o que aconteceu e os resultados que foram conseguidos. O impacto que a gente espera com a implementação de uma plataforma como a Conviva é diminuir o esforço administrativo de vocês, aumentar também a capacidade estratégica da empresa e fazer com que todas essas decisões elas sejam baseadas em evidências. Pessoal, eu sou Jussiara Bastos dos Santos, estou aqui como especialista da Conviva, convido a vocês a fazerem parte da minha rede no LinkedIn e sigo à disposição para questionamentos, dúvidas. Eu sei que a gente chegou quase aí no limite, né, do tempo marcado, mas estou aqui à disposição para a gente seguir com possíveis questionamentos. Ju, tem umas perguntinhas ali no chat. Perfeito. Queres que eu leia? Ou Pode ler, pode ler. É? Então tá. A Amanda perguntou, hoje a gente já tem alguns cursos desenvolvidos por eles mesmos, né? Conseguimos substituí-los na plataforma ou teria que regravar novamente? Maravilha essa pergunta, Amanda. Vamos lá. A Conviva, ela permite que vocês subam os materiais próprios. Então, se vocês já possuem esses materiais, tem um backup deles, vocês vão subir aqui na plataforma. Só vão fazer realmente a subida do material, fazer o upload de vídeo ou a subida de um link, caso esse vídeo esteja hospedado lá no YouTube. Então, dá para trazer os materiais que vocês já possuem, sim. Amanda tem 3 perguntas, tá? A Tá. segunda, em situações de palestras internas que são contabilizadas como horas de treinamento, é possível fazer a gestão pela plataforma? Exemplo, transmissão ao vivo, lista de presença, etc. Exemplo, CIPAT. Maravilha. Essa é uma pergunta que a gente recebe também com certa recorrência. Então, como a Conviva, ela atende várias frentes, né, de aprendizagem, uma delas é a frente síncrona. Então, você pode, eu sei que vai ter esse treinamento, e aí vamos deixar bem claro, quando que a Conviva caracteriza treinamento síncrono? Quando eu, aluno, acesso do meu aparelho, do meu notebook. Então, esse acesso do usuário ocorrendo individualmente da sua máquina, para ser caracterizado como síncrono, tá? Então, vou transmitir pelo Zoom, pelo Teams, a gente faz uma integração nativa dentro da Conviva, usando as credenciais da ferramenta que vocês utilizarem em relação a provedores. Então, a gente vai pegar essas credenciais e trazer para cá. Vocês criam o evento síncrono aqui na Conviva e no momento que vocês matriculam as pessoas, elas recebem os invites. Inclusive, se não tiver o e-mail,
Então, assim, a pessoa foi convidada, ela vai receber uma notificação no aplicativo dela. Então, ela vai saber que ela foi matriculada para um evento que vai acontecer ao vivo pelo Teams, por exemplo. No dia do treinamento, a orientação, e isso, obviamente, vocês vão tratar como um fluxo de cultura dentro da empresa. Aluno, vai ter treinamento? Entrem na plataforma de vocês, na Conviva, ou no nome que vocês derem para o ambiente de aprendizagem, que é o que a gente recomenda. Lá no ambiente do aluno, ele vai conseguir ver, tá? Inclusive, tem aqui um calendário que vocês podem fazer uma vinculação dos treinamentos para que esse colaborador tenha mais clareza da modalidade que ele vai ser treinado. Então, se for um treinamento síncrono, vai aparecer aqui o treinamento, ele entra na sala e vai ter o link que direciona ele para esse ambiente virtual, como a gente está aqui hoje. Então, de novo, síncrono é quando eu, aluno, entro no ambiente de treinamento através do link do Zoom, do Teams, na universidade corporativa. Se o treinamento que a Amanda está falando vai ocorrer numa sala, num auditório, mas o instrutor, o palestrante é que está no Zoom, então a gente vai caracterizar esse treinamento não como síncrono, a gente vai caracterizar esse treinamento como presencial, porque aí os usuários, os colaboradores vão estar presentes no ambiente e o palestrante é que vai estar fazendo esse treinamento à distância. Para essa versão, o treinamento presencial permite que vocês marquem a presença através do QR Code. Então, a gente tem aqui, cada uma das turmas pode ter um QR Code vinculado a ela. E aí vocês conseguem fazer a apresentação desse QR Code e eu, que sou colaborador da empresa, vou e marco minha presença usando o meu aplicativo. Então, eu vou marcar essa presença e essa lista vai direto para a Conviva. Ficou claro em relação a essas duas modalidades, Amanda? Pode falar, Tainara. Referente ao treinamento presencial ali, queria entender um pouquinho melhor. Aí, por exemplo, eu vou ter que criar um curso dentro da Conviva, gerar o QR Code, e daí a pessoa vai acessar a sua própria plataforma e registrar a presença, certo? No presencial, não é que ela vai acessar a plataforma em si, ela abre o aplicativo só para poder ler o QR Code e marcar a presença para que vocês já tenham ali a lista de pessoas que participaram. Mas sim, você tem que criar isso antes, porque se vai ter um treinamento presencial, o que se espera é que eu já tenha isso previsto. Então, eu já estruturo isso aqui na plataforma, eu crio o treinamento presencial, então eu vou olhar aqui, ele vai ser presencial, eu crio isso na plataforma. No momento que eu estou criando esse treinamento na modalidade presencial, tem uma etapa que eu crio as turmas. E aí, as turmas, eu posso direcionar por público-alvo, por setor. E essas pessoas que estão dentro dessas turmas, no dia do treinamento, sim, elas marcam a presença com o app no celular delas. Entendi. E essas informações vão automaticamente para o relatório da sênior, digamos, a gente consegue, como tem o curso, a turma, ele sobe direto para a sênior, isso? Isso, ele vem direto porque a Conviva é sênior, né? Então ela está integrada Tá, no HCM. Tudo que você entendi. quiser extrair dos treinamentos que você realizou, seja presencial ou à distância, você consegue fazer essa extração aqui, através dos relatórios padrão, que você pode fazer aqui, por exemplo, eu quero saber aqui um geral de cursos. Aí eu posso pegar, eu quero saber o geral de cursos relacionado a um curso que ocorreu presencialmente. E aí eu coloco também o código do curso, o nome do curso, para fazer essa busca. Então você consegue mapear, rastrear tudo pela plataforma. Entendi, obrigada, tá? Disponha. Ju, a Amanda falou aqui que tá ok, tá? Mas ela tem mais A terceira pergunta a dela, sim, eu terceira não pergunta, esqueci. né? Sim. Uhum. Cursos de outro fornecedor que já compramos ou temos parceria, é possível vincular na plataforma do Conviva? Boa pergunta. Vocês podem subir o curso desse fornecedor na plataforma. Então, supondo que o conteúdo, e normalmente os catálogos de prateleira, eles são fornecidos no formato SCORM. Se o fornecedor
permitir que vocês subam aqui, vocês têm liberdade para trazer esse conteúdo e fazer aqui a subida do material livremente. Se esse fornecedor, e aí eu vou falar de alguns particulares, como Alura, Udemy, Exame, que é a antiga Witseed, eles costumam fornecer também catálogos com APIs. Se esses fornecedores tiverem esses catálogos com APIs, aqui dentro da Conviva tem uma área onde vocês conseguem, deixa eu ver se está habilitado nesse meu ambiente, onde vocês conseguem conectar, eu não estou aqui nesse ambiente, mas a gente traz as APIs do catálogo, Alura, Udemy, Exame, e conecta na Conviva. Para quê? Porque aí o usuário ele não precisa transitar nas duas plataformas fazendo logins nas duas plataformas. Ele entra na Conviva e quando ele clica no curso da Alura, do Udemy, ele é levado automaticamente, um SSO, ele é levado para essa plataforma, faz o curso dele lá. Quando ele concluir, os resultados voltam para a Conviva. Uma outra tecnologia que a gente tem, que um fornecedor de conteúdo, se ele tiver a mesma tecnologia, é essa que a gente chama de LTI. Essa tecnologia ela é mais avançada ainda, porque se o fornecedor tiver essa tecnologia, a gente pode, inclusive, fazer testes antes, né, sobre o conteúdo. O conteúdo ele é trazido para dentro da plataforma. E aí, ao invés do colaborador ser levado para essa plataforma externa, ele faz dentro da Conviva, porque o conteúdo é trazido para dentro da plataforma. Então, tudo vai depender um pouco, tá, Amanda, do contexto, da maneira como esse fornecedor pode te conceder acesso a esses conteúdos. Mas você tem liberdade de subir o que você quiser aqui dentro. Você é livre para poder subir os materiais que desejar. A Conviva, e aí até para um aspecto de elucidação para todos, a gente entrega a plataforma com um catálogo cortesia, que a gente criou internamente, são 30 títulos soft skills, mas a ideia é que vocês façam essa alimentação com os cursos que façam sentido para cada segmento de negócios. E a Conviva Studio, que é a ferramenta de autoria, pode vir justamente como um apoiador nessa demanda de criação e alimentação do ambiente. Certo, Ju, tem uma pergunta da Juliana agora, tá? Tá. Que acredito que a gente também já respondeu. Caso nós já tenhamos alguns treinamentos internos que aplicamos, hoje temos um EAD que consta como trilha de onboard, né? O Tá. Conviva pode abrigá-los? Outra dúvida. Há na plataforma um banco de treinamento já disponível, que já vem automático? E eles têm um módulo de treinamento e desenvolvimento. Quando o Tá. colaborador realiza o treinamento no Conviva, já aparece seu histórico e conta nas horas de treinamento? Tá, vamos então por etapas. A primeira pergunta é sobre ter esse onboarding em outra plataforma. Se essa outra plataforma ela é uma plataforma LMS similar à Conviva, a ideia é fazer uma migração de plataforma. Então, primeiro, no processo de estruturação de escopo dessa migração, a gente vai trazer o histórico do que vocês tiverem nessa plataforma para cá. Se vocês quiserem estruturar uma trilha similar ao que vocês têm na outra plataforma, aqui vocês podem estruturar as trilhas livremente. A Conviva tem a possibilidade, sim, de estruturar trilhas de onboarding, trilhas de jornada, de desenvolvimento, e cada etapa da trilha pode ter recursos diferentes. Posso ter vídeos, posso ter materiais em documentos, posso ter uma etapa em loco, então também dá para fazer essa estruturação. E aí, Juliana, né? Se a tua dúvida for no sentido de migrar os materiais, você pode fazer a subida também desses materiais e fazer a estruturação aqui dentro. Era esse ponto a primeira dúvida? Só para a gente poder fazer por partes, mas não avançar sem ter esclarecido. Isso mesmo, esclarecido, obrigada. Disponha. A questão dos conteúdos, a gente comentou que a Conviva traz um catálogo, né, como cortesia, mas o foco da Sênior é a tecnologia, e é por isso que vem o Conviva Studio para vocês criarem mais cursos a partir, inclusive, de materiais que vocês já possuem. O Conviva Studio permite que vocês anexem um documento, um vídeo, e a partir disso ele cria conteúdos, cursos mais dinâmicos. E o outro ponto é o TR. Clientes que possuem TR,
A ideia, pessoal, é substituir o TR, porque o TR ele é a antiga ferramenta de treinamentos da Sênior. Ano passado, deixou de ser comercializada. A gente não vai, obviamente, desligar o TR de uma hora para outra, mas ele já não vai ter mais atualizações, ele passa a ficar obsoleto. A Conviva é a evolução do módulo de treinamento, porque aqui vocês terão possibilidades de gerir e executar treinamentos. Se vocês já usam o TR e usam o TR padrão, e é importante a gente fazer essa aspas aqui, é um TR sem customizações, a gente consegue prever uma migração também. Então, a gente migra os dados do TR para a Conviva, conecta a Conviva no painel de gestão, se vocês tiverem, ou na folha da Sênior, e isso vai possibilitar que vocês desconectem o TR. Então, esse é um movimento que muitos clientes da Sênior já estão fazendo, tá? Que é essa migração para a Conviva para permitir desconectar o TR. Ficou claro? Bom, e a última pergunta que é da... Ficou claro, mas veio uma preocupação junto, porque o TR é uma ferramenta que a gente ainda usa muito aqui na Clemar e a gente vai precisar ver mais sobre isso com certeza. Mas a gente não vai desligar de uma hora para outra, como eu comentei. A ideia é, inclusive, a gente pode ter uma agenda com você para a gente poder entender o cenário de uso, porque a Conviva hoje ela vai atender para gestão de turmas, gestão de cursos, gestão de lista de presença, certificados. Então, essa substituição estratégica já foi pensada como uma evolução, tá, para os nossos clientes. Mas óbvio que a gente vai ter essa conversa caso a caso. Certo, Juliana, mais alguma dúvida? Certo? Não, por hora é isso. Obrigada. Então, tá bom, obrigada. E tem mais uma última pergunta aqui da Amanda. Quem não tiver o SeniorX, é possível ter o Conviva? Sim, é possível. A Conviva, ela pode ser conectada à folha, como eu comentei, né? Então, dá para conectar na folha sênior. E também dá para conectar em outros fornecedores. Então, se eu não tenho a folha sênior, eu tenho uma outra folha, a gente consegue fazer isso. O ideal é unificar as soluções dentro da sênior para ter cada vez mais fluidez. Mas não é obrigatório que você tenha o painel de gestão. Se tiver a folha, a gente conecta, no sentido de soluções da Sênior, tá? Eu preciso fazer conexão de dados com outro fornecedor. A gente consegue ver esse escopo também. O SeniorX eu comentei na facilidade de login. Né? O aluno, né, o colaborador, ele acessa o painel, clica e já cai na Conviva. Então, ali era um caminho de facilidade. Mas vocês conseguem, sim, contratar a Conviva, conectar na folha para poder trazer os dados dos usuários de forma automática e aqui dentro vocês determinam qual é a forma de acesso do usuário. Se vai ser através do CPF dele, se vai ser através de um e-mail, e isso é tranquilo. E também tem casos de clientes que querem fazer um SSO com AD da Microsoft. Eu uso meus sistemas aqui todos conectados no e-mail corporativo. A gente consegue prever isso também no escopo. Então, depende do cenário, mas não é uma obrigatoriedade. É um requisito para aqueles clientes que querem, por exemplo, eu quero conectar o meu PDI. Isso, o painel passa a ser um caminho. Então, se você quiser ampliar, né, o uso, né, para a parte de competências, então aí a gente recomenda. Mas o uso exclusivamente da Conviva não é obrigatório. Certo. O Anderson, você Anderson está com a mão. levantou a mão. Isso, pode falar, Anderson. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vocês me Tudo ouvem? bem? Sim, Sim. estamos te ouvindo. Então tá. Eu estou em deslocamento aí, por isso que eu não vou ligar a câmera. Mas, o Ju, eu só queria colaborar com a tua apresentação, né? Eu estou participando aqui de um grupo de WhatsApp sobre IA, voltado para a gestão de pessoas, e tem tudo a ver com plataforma de LMS, né? Plataforma Universidade Corporativa. Então, com essas mudanças aí de IA e gerações, eles trouxeram aqui algumas reflexões que eu vou compartilhar para que todos também vejam, né, que tudo acaba em capacitação. Mas, assim, os desafios hoje são, ao invés de a gente perguntar qual é o meu próximo cargo, a gente deve se perguntar quais capacidades, responsabilidades, autoridades estou apto a assumir
para ter um salário maior. E essas capacidades, responsabilidades, autoridades, tudo isso, né, a gente consegue fazer o gerenciamento com, obviamente, um LMS. E também tem uma provocação aqui que fizeram, que é, com a IA, as pessoas estão se tornando cada vez mais produtivas, mas individualistas, né? E o desafio aí das organizações é fazer isso ser algo coletivo. Também, novamente, vem essa questão da importância de ter uma plataforma LMS. Né? E, por último, assim, Ju, eu acho que as pessoas Cortou. sabem usar IA, né? Estão me ouvindo? Oi, A tua voltou, última sim. fala deu um corte. Você falou Não, por então, último. por último, eu acho que as pessoas estão com sede e querem usar muito IA, mas elas precisam de capacitação também para saber usar IA, né? E eu acho que, novamente, esbarramos numa jornada de treinamento para isso. Então, só são essas colaborações que eu queria fazer, porque, no fim, tudo acaba realmente, para a gente ter uma organização e uma equipe inteligente, acaba em capacitação. É isso. Perfeito, Anderson. Muito obrigada pela colaboração. De fato, constantemente a gente está aprendendo coisas novas, seja dentro da empresa ou não. Essa questão da IA, inclusive, a gente está cercado hoje, né? ChatGPT, o Gemini, que alguns chamam Gemini, outros Gemini, mas enfim. Então, a gente também aprende, por isso que eu falei lá no início, né, sobre a curiosidade. A curiosidade também é um motor muito potente quando a gente se envereda. Mas, óbvio, quando a gente decide fazer isso por um caminho mais processual, estruturado, os treinamentos são os ideais. Isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta? Não? Então, Jussiara, muito obrigada pela Disponha. sua apresentação, excelente aí, tirando nossas dúvidas e colocando aí o conhecimento desse produto que é tão essencial para nós, né, hoje. Quero agradecer a todos também que participaram, né, e para quem ficou interessado e quer saber mais detalhes, a gente vai estar à disposição, tá, nossos executivos, para conversar, marcar apresentações direcionadas para vocês, e seguimos aqui com a necessidade de vocês, né? E muito obrigada pela participação e pelo interesse de vocês. Até o próximo webinar. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia. Tchau, tchau. Um ótimo dia a todos.